Bom, voltamos então ao tema. Senador, eu queria perguntar para o senhor aí sobre afastamento de cargo público. O que há de novidade? Tem algumas coisas importantes na proposta do Código. O afastamento do cargo público é uma medida cautelar. Medida que o juiz pode lançar mão a alguém que está sendo acusado, indiciado, está sofrendo um processo e ainda não está condenado, mas o juiz, por segurança da sociedade, por segurança administrativa, pode determinar algumas medidas. Uma das medidas que nós estamos elencando é a perda de cargo público. Alguém, às vezes, permanecendo, estando indiciado, sendo processado, ocupa algum cargo público, o juiz pode determinar o afastamento do cargo público. Cautelar, digamos assim, para medida cautelar, medida preventiva, para que ele, no cargo público, não possa alterar, né, qualquer direção do processo. Agora, tem uma outra coisa, medida sim, que eu acho importante nessa direção, que nós estamos prevendo também a alienação cautelar de bens, que é feito no crime de tráfico de drogas, mas não é feito no processo, no crime, na área criminal ainda. Né? Uma pessoa está sendo processada, não chega a uma conclusão, é lento o processo, um bem pode depreciar, né? Pode ser desviado, então você pode fazer alienação e esse recurso vai para uma conta específica para esperar o julgamento final. Se teve prejuízo à administração pública ou a alguém, esse dinheiro, esse recurso em espécie vai ou para a administração pública ou alguém. Se não teve prejuízo, se a pessoa foi inocentada, o recurso vai para ele. Então não há depreciação, né, desse bem. Então isso também é uma medida importante. Agora, que nós estamos adotando. A grande lentidão do processo judicial está na quantidade de recursos, né? Recursos e agravos e tal. Sim, mas é como eu estava dizendo, quem sabe se houver a possibilidade de uma campanha nacional para que o judiciário tenha melhores recursos humanos e materiais. Eu vivo a advocacia intensamente, eu sou testemunha de que o magistrado ele sofre o tormento de Sísifo. Que a lenda grega que o condenado eternamente a empurrar uma pedra até o alto, a pedra cair, e empurrar de novo, o juiz despacha 10 processos, o escrivão traz 20 na sua mesa. Mas a solução não será a supressão de recursos, a solução tem que ser a descentralização e outras fórmulas administrativas. Nós temos agora, por exemplo, o processo eletrônico, poderá reduzir muito isso. Mas eu queria mencionar dois aspectos. Depois eu deles, falar sobre recurso um pouco. Depois você... Dois pontos eu queria falar. Um ponto é o seguinte, o jurado que se manifestar sobre se vai condenar ou absolver, num bar, por exemplo, ele é jurado convocado, não é sorteado ainda, e ele já se manifesta sobre o caso. Ele não pode servir como jurado, porque ele manifestou anteriormente. Nós temos uma proposta no sentido de que, quando o juiz se manifestar por um meio de comunicação sobre processo e que ele seja sob sua jurisdição, ele é suspeito. Não é possível porque o juiz não pode dar entrevista sobre o caso que ele vai julgar, porque ele perde a imparcialidade. E isso tem ocorrido em algumas circunstâncias, então é uma proposta nossa nesse sentido. E um outro aspecto polêmico é que os jurados agora, na proposta do projeto, eles vão deliberar na sala secreta durante 1 hora. Mas essa deliberação implica, em relação a alguns... Tipo o filme 11 Homens e uma Sentença? Esse é do grande... o astro... Billy Wilder? Não. Bom, não, mas enfim. Fonda, Henry Fonda. Henry Fonda foi que conduziu. Né? Mas veja, o sistema é interessante lá, mas aqui a tradição nossa é no sentido de que o jurado, ele ouve os debates, ele pode até perguntar onde está a página do orador, ele participa mais no projeto. Mas, se houver a deliberação, a antecipação do voto de alguns, pelo menos, que se manifestam favoráveis à condenação ou absolvição. E o risco que pode ocorrer, respeitosamente, senador, o risco é de que haja, inclusive, os jurados advogados. Jurados advogados da acusação ou jurados advogados da defesa. Tem muitos argumentos advogados, né? Não é de estranhar, jornalista, porque lá em Curitiba havia, inclusive, uma associação dos jurados ao Tribunal do Júri. Quer dizer, foi criada uma associação com os jurados que eram permanentes. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Mas então pode haver esse risco, Senador, eu queria ouvir o senhor sobre recursos. Nós estamos fazendo algumas mudanças também no recurso. O cidadão tem o direito à defesa e para isso tem que ter os recursos. Né? A Constituição prevê isso.
Mas nós temos hoje uma prática dos recursos, eles se transformaram, em muitos casos, em instrumentos protelatórios, para que não chegue ao fim, né? E é uma decisão de um processo penal. Então nós estamos limitando o embargo de declaração, que hoje é um número infinito, depende do juiz. Né? Qualquer divergência, qualquer polêmica, qualquer dúvida, o embargo de declaração, se o juiz for um juiz liberal, flexível, ele vai concedendo... É uma periódica, né? 3 pontinhos, e vai toda a vida. De forma infinita, nós estamos estabelecendo um embargo de declaração por cada instância. Tá? Um embargo de mérito, né? Para poder limitar o embargo de declaração, para não ser um instrumentos protelatórios. Estamos também tratando de um outro recurso. A pessoa é condenada numa primeira instância ou é absolvida numa primeira instância, tem um recurso à instância superior, o Tribunal de Justiça, tem as turmas dos tribunais, né, que julgam, fazem a primeira análise do processo. Às vezes tem divergência nessa turma, mas se essa turma, por maioria, definir por manter a decisão de primeira instância, não tem recurso mais. Tá certo? O nosso tempo está se esgotando e a gente não conseguiu. Nós possamos limitar um pouco a forma protelatória desse recurso. Eu gostaria de defender os advogados nesse ponto, meu caro jornalista. Eu gostaria de... Nós temos mais 1 minuto só, Muito bem, professor. em 10 segundos eu digo isso. Tá. Há muitos recursos porque há muitas falhas judiciárias também em primeiro grau e não haveria tantos recursos se houvesse aplicação da Constituição como ela estabelece. Essa é uma forma clara. Bom, e outra preocupação é a interceptação telefônica por até 1 ano. É muito preocupante isso. Bom, eu gostaria de ouvi-lo sobre algo que a opinião pública toda hora reclama. É só direito do indiciado, do denunciado, do réu e o direito da vítima. O Código prevê. Estamos num capítulo específico, pela primeira vez, um capítulo para defender a vítima. A vítima tem direito de acompanhar o processo, de se informar, de ser informado, né, do processo penal, de toda a investigação. Quer dizer, a vítima recebe todas as informações. Todo recebe as informações todas. Pela primeira vez, no curso do processo. Pela primeira vez, nós estamos colocando um capítulo que dá direito à vítima. Né? Porque nós não tínhamos isso de forma explícita. Tinha uma lei recente, mas o projeto consolidou. Consolida. Né? Professor René, muito obrigado pela sua participação. Muito. Senador, governador, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia. A quantidade de pleitos ao trabalho exigiu isso.